Boa tarde a todos, começando aí mais uma aula de processamento digital de sinais. Na aula de hoje a gente vai ver o último conteúdo que vai cair na nossa primeira avaliação. A gente vai ver hoje as propriedades da DFT. Só relembrando, pessoal, vocês devem ter recebido ainda na manhã de hoje, que foi feito um broadcast para toda a comunidade acadêmica. Saiu, né, o parecer da COGEP lá a respeito do nosso calendário acadêmico desse semestre, com a alteração que vai ter nas próximas 2 semanas. Então, a próxima quinta-feira, dia 28, era um feriado, era dia do servidor público, né? Não vai ter mais esse feriado. O feriado do dia do servidor público vai ser comemorado na segunda-feira, dia 1º de novembro, que já era um recesso, né? Porque era a véspera de finados, terça-feira, dia 2. Aí o que acontece? Na próxima quinta-feira não é mais feriado, é dia de trabalho. Só que para não ter alteração no calendário acadêmico de vocês, assim, de véspera, ficou como um dia de planejamento e capacitação. Então não tem aula nesse dia, só que os professores vão estar trabalhando. Como a nossa revisão ficou para a próxima terça, né, terça-feira, dia 26 é a nossa revisão, na quinta-feira, dia 28, pessoal, o que eu vou acabar fazendo é que eu vou estar disponível aqui para vocês no horário da aula para fazer a outra revisão, tá? Continuar o trabalho da revisão. Como se fosse um PA estendido para quinta-feira. A vantagem é que é o horário de aula, então eu sei que vocês não estão com outras atividades da UTFPR nesse horário, diferente do horário de PA, que eu imagino que tenha bastante choque aí para muita gente. Então atende melhor. Vai ser uma semana antes da prova, né? Então já ajuda, é um pouquinho melhor que terça, que são 9 dias antes da prova. E a gente tem um tempo extra aí para trabalhar quaisquer dificuldades que vocês possam estar tendo aí com o andamento da disciplina. Hoje pela manhã mesmo eu vi como estava as submissões lá dos trabalhos no Grader. Eu não cheguei a checar se até o término do período agora no início da tarde todo mundo que ainda não havia feito tinha feito, mas eu já estava vendo uma progressão ali, né? A primeira atividade acompanhada praticamente todo mundo fez, praticamente todo mundo fez 100%. A segunda atividade acompanhada já sofreu uma queda, a terceira atividade acompanhada estava para sofrer uma queda ainda maior. Então, estou percebendo uma certa perda de engajamento de uma parte de vocês nas atividades da disciplina. Isso é ruim. Assim, eu sei que já está próximo do fim do semestre, né? Já está aí há pouco mais de um mês do término das atividades de novo, só que a gente ainda está bem no comecinho. Estamos agora na 4ª semana de aula, completando hoje. Então, realmente, ainda eu sei que está cansativo para todo mundo, acreditem, está para mim também. Mas a gente precisa enfrentar isso nesse momento, que é para não ter um prejuízo maior quando as coisas voltarem ao normal. Então, pessoal, não deixem de fazer as atividades do Grader. É de fundamental importância a realização delas, não só porque elas valem nota por si só no rendimento de vocês, mas é porque é justamente a realização daquelas atividades que faz parte do treinamento de vocês, da preparação para a avaliação do dia 4, que também vai ser feito na plataforma do Grader. Eu estava cogitando há bastante tempo mudar um pouco a forma de avaliação de como ela foi no semestre passado. Para vocês é simples conversar disso, porque vocês, a grande maioria de vocês, fez sinais temos comigo semestre passado, sabe como foi avaliado. Um dos principais problemas era nesses dias de prova, a questão do tempo de prova e das infinitas submissões. Tinha um negócio ali que não estava funcionando tão bem e tudo mais. Eu tentei ver variações disso e pensar às vezes em limitar o número de submissões, mas eu vi que eu não era uma estratégia vencedora, não ia estar resolvendo o problema da avaliação e potencialmente isso aí ia estar prejudicando alguém que está um pouco desavisado, né, que não está mantendo as atividades com o grader em cima, ia lá fazendo as submissões à torta e à direita, e a hora que vê ia ter zerado as submissões e o cara não tinha nem
modificado o código ainda, estava só vendo como é que as coisas iam proceder. Então, vai manter do jeito que estava no semestre passado. Eu sou o primeiro a dizer que está bem longe do ideal, mas a situação toda está longe do ideal, então não tem por que eu ficar com preciosismo no momento da avaliação. O nosso momento agora de ensino e aprendizagem está muito longe do ideal, o nosso atendimento, as nossas conversas estão muito longe do ideal. O retorno de vocês, antes eu contava uma piada sem graça aqui, vocês ainda riam por educação e tudo mais, eu ouvia. Agora ninguém mais faz isso, sabe? Não vejo nem a cara de vocês, só vejo a fotinha. E tem 2 aqui que nem a fotinha colocaram. Então tá muito chato tudo isso, não tem por que eu querer deixar a avaliação 100% dentro do que eu almejava, porque não é querer resolver um problema ao mesmo tempo que eu estou ignorando vários outros. Então, a avaliação vai ser nos mesmos modelos, ela tem vários pontos fracos aí em termos de execução e fidedignidade dos resultados, mas por hora, paciência. Terça-feira a gente tem revisão, então. Quarta-feira a gente tem horário de PA. Quinta-feira a gente vai ter um horário estendido de PA, não tem aula, né? Eu não posso dar aula nesse dia. Mas eu vou estar online aqui para atender vocês do mesmo jeito que eu fico no horário de PA, né, na quarta-feira à tarde. Então a gente vai ter uma hora extra aí para atendimento. Na outra terça-feira, obviamente, é feriado. E aí na quinta-feira, dia 4, a gente faz a segunda avaliação. Nessas 2 semanas que a gente ainda tem pela frente, pessoal, não sei se vocês já chegaram a ver, já tem uma avaliação continuada disponível para essa semana. E para outra semana, também a partir da data, para a semana de véspera da prova, melhor dizendo, vai ter mais uma avaliação continuada. Então, eu mantive o número de avaliações continuadas, mas como o semestre está mais curto, não pelo número de semanas, mas em razão dos feriados, o que vai acontecer de diferença é que, se vocês lembrarem, na semana subsequente à prova, não tinha avaliação continuada no semestre passado. Vocês tinham uma semana de folga aí sem nenhuma atividade da disciplina logo depois de fazer a prova. Isso não acontece nesse semestre. A gente tem avaliação da primeira até a última semana, lá o último dia da segunda prova. Aí depois da segunda prova não tem mais avaliação continuada, só vai ter recuperação para quem precisar. Mas foi algo que eu fiz na semana passada, né? Eu ajustei todas as datas lá das atividades no Grader para não ficar criando confusão aí, pessoal acessando elas muito cedo e fazendo. Então, eu nem sei se elas estão aparecendo para vocês ou não, todas as atividades, porque elas estão com data futura para execução, mas está tudo lá, tudo certinho já, disponibilização nas próximas semanas. Tudo certo com os recados, pessoal? Alguma dúvida a respeito aí do cronograma e da mudança de calendário ou do atendimento extra que a gente vai ter para a prova? Tranquilo, professor. Beleza, então. Eu sei que esse squeeze é super barulhento, eu ouvi a gravação outro dia, mas também não tem opção, eu só tenho esse squeeze. Deixa eu começar aqui a apresentação. Tá ok, pessoal. Então, na última aula a gente viu a definição da DFT, né? Viu a relação que ela tinha com a DTFT, né? Com a transformada de Fourier no tempo discreto, que era uma transformada sobre uma variável contínua. A DFT é uma transformada em cima de uma variável discreta. Um outro aspecto da DFT que a gente viu também na aula passada foi em termos do seu custo computacional. A gente verificou lá que a DFT, se eu for computar ela de forma direta, né, pela definição aqui, eu tenho um custo computacional que é bastante alto. A gente verificou ali, por exemplo, que no meu computador, ali fazendo algumas contas por cima, o gargalo era memória,
né? O gargalo não era nem poder de processamento, né? Nem capacidade do processador em si. O gargalo era a memória. Eu tinha 8 GB de RAM e com aqueles 8 GB de RAM eu tinha capacidade ali de processar menos de 10.000 amostras, ou seja, né, menos de 10.000 amostras, ele estava processando, se eu não me engano, em algo em torno de 7, quase 8 segundos, e isso correspondia aí a 1/4 de segundo de áudio, ou seja, nem que eu tivesse com um sistema 10 vezes mais rápido, eu ainda conseguiria fazer, por exemplo, o processamento de áudio a 44.100 amostras por segundo em tempo real. Ou seja, áudio de CD, tecnologia dos anos 80, e um computador, né, modelo 2016, não estava tendo pé para correr atrás daquele fluxo de dados. Isso porque o algoritmo da DFT, na sua implementação direta, ele é altamente ineficiente. Ele é um algoritmo de ordem quadrática, tanto no seu consumo de memória, quanto na contagem das operações em ponto flutuante, que são necessárias para obtenção da DFT. E a DFT, pessoal, só para relembrar, ela não é um fim em si só, né? A gente calcularia a DFT do sinal para fazer um processamento no espectro do sinal, ou seja, teria um custo adicional aqui para trabalhar os valores de x de k, para daí fazer a DFT inversa e obter o sinal processado no tempo de volta. Ou seja, para dizer assim, o mínimo, o custo final de um processamento espectral é maior do que o dobro do custo da DFT, porque entre a DFT e a sua inversa, eu tenho custos que são praticamente similares, eu tenho aqui só um fator de escala que dá uma operação extra, mas fora isso os custos são praticamente iguais. E o custo do processamento espectral ele é bastante baixo, então assim, ele dá em ordem linear, enquanto a DFT dá em ordem quadrática. Então o que vai dominar é o termo quadrático, não vai fazer muita diferença, só que uma coisa que já estava fora da realizabilidade, eu fui e dobrei o custo entre a DFT e a sua inversa, então só empurrei o teto ainda mais para cima, estou bem longe de conseguir fazer aplicações simples num computador com 8 GB de RAM e um processador com vários recursos, com mais do que eu poderia fazer numa plataforma embarcada aí com alguns kilobytes de RAM e um clock quase 100 vezes menor. Então, estudando as propriedades da DFT, pessoal, apesar de a gente ter estabelecido aqui que ela é um resultado interessante, mas não está muito prático, principalmente por conta do custo computacional, a gente ainda vai resolver esse problema do custo, né, com uma implementação mais eficiente da DFT. Esse é o próximo conteúdo para depois da avaliação, que é a transformada rápida de Fourier, a FFT, mas para entender tudo isso a gente ainda precisa fechar os fundamentos da DFT, e aqui tem algumas propriedades, pessoal, tem várias outras, né, mas essas são as propriedades que a gente vai trabalhar aí nas manipulações que a gente vai fazer com a DFT nas próximas aulas ainda. Então a primeira é a linearidade. A DFT, pessoal, assim como todas as outras transformadas que a gente viu no tempo discreto, ela depende de um somatório e a multiplicação por um valor escalar ponto a ponto. Ambas são operações lineares, de forma que a DFT se mantém como uma operação linear. Ou seja, se eu tenho dois sinais, x1 e x2, que eu vou multiplicar por constantes a e b e somar, fazer a DFT desse sinal resultante é a mesma coisa que fazer a DFT dos sinais separados, multiplicar cada um pela sua constante e somar. Ou seja, a DFT é uma operação transparente em relação à multiplicação por um escalar e à soma, que é o nosso teste de linearidade. O deslocamento, pessoal,
vocês vão lembrar que a gente viu lá a questão de como funciona o deslocamento de uma sequência no tempo discreto, né, que a gente fica com aquela topologia circular. Foi algo que eu já argumentei com vocês quando a gente viu convolução periódica e convolução circular. No caso da DFT, pessoal, ela assume que o sinal ele tem simetria fora do domínio dele, né? Normalmente a gente tem trabalhado que o sinal fora do domínio dele ele vale zero. A gente faz uma abordagem de completar por zero. Mas na verdade, pessoal, fora do domínio do sinal, o sinal está indefinido. Essa é a ideia de estar fora do domínio. Então eu posso trabalhar esse alcance fora do domínio da forma que for mais conveniente. No caso da DFT, é mais simples trabalhar como se fosse uma expansão periódica. Pode falar, Leonardo. Desculpa estar interrompendo a aula, Não, professor, mas com certeza. eu estava olhando aqui no MATLAB os arquivos compartilhados pelo Drive e eu não tenho esse da DFT8 que o senhor está usando para ir acompanhando. Eu não sei como que aparece aí para você. Para mim aparece, não é? Ah, eu acho, não, tá aqui. Não, não é. Eu Tem acho. DFT9, DFT10, os outros arquivos estão parecidos, mas esse DFT7 e DFT8 não tem. Eu tô abrindo aqui o connector porque ele não está aparecendo aqui para mim como e eu acho que ele que não sincronizou. Porque eu tenho o MATLAB Connector, que é um servicinho que fica rodando aqui e que ele deveria estar na aba aqui em cima, mas ele não está. Tem o OnCloud, tem o meu compartilhamento de tela. Se eu apertar aqui para a gravação, então não vou apertar, mas era para estar rodando mais um serviço aqui que não está rodando, que é o MATLAB Connector, que eu não sei. Ah, agora ele está abrindo. E ele deu erro. É por isso que as coisas não estão aparecendo aí. Deixa eu ver aqui se eu... Eu não mudei de senha porque... Nossa, parece que as coisas estão bem devagares, viu, pessoal? Eu fiz todas as mudanças aqui, só que não foi sincronizado no Drive. Aí é por isso que não está aparecendo para vocês. Mas assim que ele aceitar aqui... Eu acabei de dar mais uma olhada aqui e ele está aparecendo, só que ele está aparecendo com outro nome, agora que eu vi. É resposta em frequência, propriedades da transformada de Fourier no tempo discreto. Que ainda continua como 8, né? Que eu imagino que corresponde ao... Não, vai ser, se eu não me engano, é o DFT. Vocês têm dois arquivos aí DFT, DFT10, DFT11 ou DFT11 e DFT12, alguma coisa assim. É o último, é o segundo. Mas eu não estou entendendo aqui, deixa eu abrir o Drive. Tá tudo certo. Só acho que eu tô com um erro de aplicação aqui, alguma coisa. Ele não tá muito afim de fazer não. Deixa eu voltar aqui, deixa eu...
Esse é o do sinais sistemas. Olha lá. Esse aqui, pessoal, o DFT10, que é o material da aula de hoje. Ele não está sincronizado, ele não fez o upload do meu computador para o Drive. O Drive Connector aqui está falhando. Estranho, porque eu não tirei nada do lugar, não atualizei sistema operacional, não mexi em nada. Estou apertando aqui para confirmar a minha senha, ele não está nem reconhecendo meus cliques. Pessoal, então por hora, para acompanhar, porque esse material não mudou, abram aí o DFT10. Ele está com data aqui da última modificação do dia 15 de julho. Né? Esse é exatamente o mesmo material que eu estou navegando aqui como DFT8. É porque a gente está com menos aulas esse semestre, então teve alguns materiais aí de aulas anteriores que eu condensei, né, eram 2 aulas e eu coloquei uma só. É por isso que a contagem está menor. Beleza? Beleza, professor, sem problema. Valeu. É assim que acabar a aula aqui, eu vou ver o que pode estar acontecendo de errado aqui. Se precisar, eu reinstalo o connector. Tá, então pessoal, só retomando aqui, propriedade do deslocamento circular, como as propriedades de deslocamento das transformadas, né? Um deslocamento no domínio do tempo é uma multiplicação por uma fase no domínio da frequência. Lembrando, pessoal, que esse Wn é literalmente uma exponencial complexa, ou seja, é exatamente a ideia que a gente tem da multiplicação por uma fase, né? Isso daqui é expoente de menos J2π mzinho dividido por nzão, que é o que eu tenho aqui. E isso é devido a um atraso de m amostras, só que um atraso circular, é um atraso, né, do módulo do atraso de m amostras, módulo base N maiúsculo. Como qualquer outra operação no tempo, pessoal, aqui vai fazer bastante diferença. Por exemplo, a reversão no tempo. A própria reversão também entra aqui a ideia de uma reversão periódica. Então, eu tenho a reversão módulo N, né, e isso causa uma mesma reversão também na DFT, né, reversão x de menos k módulo N. Essa reversão, pessoal, ela é uma propriedade importante porque vai existir uma forma de calcular a correlação de 2 sinais através da FFT que vai ser muito mais rápida. Nossa, ele só apareceu agora aqui a senha para mim, pessoal. Deixa eu pegar a minha senha lá do MATLAB. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Depois eu vejo. Tem alguma coisa errada com a senha ou com o funcionamento do aplicativo. Então, só retomando, a reversão no tempo aqui, ela vai ser útil depois para... Nossa, não vou fazer isso agora. Para calcular a correlação, porque a relação entre a correlação e a convolução que vocês já viram é muito próxima e envolve somente uma reversão no tempo. E a correlação é algo que vocês vão calcular bastante no próximo semestre na disciplina de telecomunicações. Aqui a propriedade de convolução, reparem que é a convolução circular, né? Como todos os outros deslocamentos aqui, a gente sempre fica com a propriedade, né, para um domínio circular, onde eu tenho que a DFT da saída é a DFT da entrada vezes a DFT do sistema. Ou seja, aqui está a grande sacada de por que a DFT é útil. Porque se eu tenho um sinal com 1000 amostras, para eu processar essas 1000 amostras aqui, eu tenho
1000 valores do espectro x de k, eu vou precisar de 1000 valores da resposta em frequência h de k, eu tenho 1000 valores vezes 1000 valores, ou seja, vou ter 1000 multiplicações complexas aqui, e isso vai me dar o espectro da saída, ou seja, o processamento espectral do sinal já no domínio da DFT ele é bastante simples, porque ele fica dentro de um domínio, ele fica dentro de um algoritmo de ordem linear. Né? Eu tenho 1000 amostras, eu vou ter alguma coisa proporcional aí a 1000 operações para fazer o processamento espectral. Enquanto obter diretamente a convolução, a gente já viu que é algo que possui um custo matematicamente que cresce com o quadrado do número de sinais. Ou seja, a ideia aqui é fazer a DFT não só porque ela é mais fácil de analisar, se a gente está fazendo o trabalho no braço, né, porque uma convolução é bem mais complicada que uma multiplicação, mas em termos de complexidade computacional a gente também tem um grande ganho, uma grande simplificação aí, diminuição no custo computacional, porque essa conta aqui para fazer em K, ela é muito mais simples do que trabalhar essa soma de convolução no domínio do tempo. Então, essa é a principal ideia. Essa operação aqui da direita, ela é muito mais barata computacionalmente de fazer do que a operação da esquerda. Por isso que a DFT é importante. Qual que é o problema? Eu vou precisar fazer uma DFT do sinal, um bloco aí de 1000 amostras do sinal, vou precisar continuar fazendo a DFT, isso tem um custo alto, e depois para fazer a DFT inversa do y de k para obter o y de n, isso também tem um custo alto. Sem contar um mecanismo adicional que eu vou ter que fazer para ficar fazendo isso com processamento de sinais em bloco, sabe? Eu tenho um sinal de duração indeterminada e que eu vou processar ele, por exemplo, a cada 1000 amostras ou a cada 10.000 amostras. Para reconstruir esses blocos como o string contínuo de sinais, existe um processamento extra que entra aí também. Com a DFT, isso aqui fica proibitivo, mas a gente vai ver depois que estudar FFT que o processamento digital de sinais na prática, ele é exatamente feito dessa forma. Se vocês lembrarem algumas aulas atrás que a gente estudou a convolução circular e a gente viu que ela era muito mais rápida do que a convolução linear, isso acontece porque a convolução linear ela é calculada como uma soma de convolução mesmo, enquanto a convolução circular ela é obtida por esse mecanismo aqui, que a gente chama de algoritmo de convolução rápida. Qual que é a diferença? A diferença é que para obter o x de k é feita uma transformada rápida de Fourier. E para obter o y de n a partir do y de k é feita uma transformada rápida de Fourier inversa. Ou seja, eu troco a DFT e sua inversa pelas suas versões rápidas e eficientes. E aí todo esse mecanismo ainda fica com um custo muito menor do que resolver diretamente a soma de convolução. É daí que vem a eficiência que a gente já viu da convolução circular. E assim como as outras transformadas também, toda propriedade possui seu dual. Convolui no tempo, multipliquei na frequência. E se eu multipliquei no tempo, eu convoluo na frequência. Reparem aqui que eu tenho a multiplicação de dois sinais no tempo, e aqui esses sinais vão estar convoluídos na frequência. Essa é a propriedade de multiplicação ou modulação. De novo, uma outra propriedade que vocês vão ver em várias situações dentro da disciplina de telecomunicações, fundamentos de comunicação, no próximo semestre. Aqui, pessoal, a gente vai averiguar através de um exemplo a propriedade do deslocamento circular. Então, tem um sinal x de n simples que eu vou definir aqui
E eu vou trabalhar com um sinal y de n, que é uma versão circularmente deslocada de x de n. Então, defini aqui primeiro algumas grandezas, por exemplo, 16 amostras, para eu trabalhar com um plot simples e visível. Então aqui índices de 0 a 15. Escolhi aqui o meu deslocamento como 12 amostras. Defini a minha base de tempos de 0 a 15. Defini o meu sinal de entrada. Meu sinal de entrada, 16 amostras, ele vem primeiro com 8 uns e depois 8 zeros. E eu estou plotando esse sinal x de n aqui. Né? Aqui no primeiro subplot, eu estou justamente plotando, no eixo x, estou plotando minha base de tempos n, os índices de amostras de 0 a 15, e no eixo y, estou plotando a variável x, a sequência de 8 uns seguida de 8 zeros. Então, tem aqui o meu sinal original. O meu sinal de saída, o y de n, é o meu sinal de entrada, deslocado de 16, deslocado de 12, módulo 16, ou seja, um deslocamento circular de 12 amostras. Ou seja, basicamente, pessoal, é como se eu pegasse esse sinal e esse sinal é desse valor mesmo. N é 16, M é 12. Aqui ele está avançando, não atrasando. Faltou colocar o menos M aqui. Esse foi o erro. Deixa eu só rodar de novo. Não. Bobagem minha. Estava certo. Deixa eu fazer um valor menor só para ver se eu não estou invertendo as coisas aqui. Atrasei de 1. Isso, correto. É que a hora que eu atrasar de 12, esse cara aqui que já está no 6, ele dá a volta. Isso, correto. Bem, pessoal, só para vocês entenderem aqui a confusão até que eu fiz, ó, a função circshift faz o deslocamento circular. Ela pega a sequência x e ela desloca de m valores. Aqui no caso eu escolhi m igual a 1, ou seja, ele vai atrasar essa sequência inteira de uma única amostra, ou seja, a sequência partia, os valores não nulos partiam de 0 e terminavam em 7, 8 valores, e agora eles partem de 1 e terminam no 8. Conforme eu vou aumentando esse valor do deslocamento, a gente percebe que eu vou cada vez mais centralizando, o pulso. Até que chega um momento que eu escolho um M alto bastante. Deixa eu ver quanto já está aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu atraso ele de 5 amostras, ele vai indo mais ao final. Vou colocar aqui um atraso de 7 amostras agora. E o que acontece? As últimas amostras aqui, esses últimos zeros, eles vão voltando para o início. Então aqui ele está já quase no final do sistema. Se eu atraso de 8 amostras, eu troco de um pulso retangular que estava no início do sinal, agora
ele está no final do sinal. Então é como se eu tivesse feito uma reflexão completa aí desse sinal. O que acontece quando eu faço um atraso maior que 8? Por exemplo, 9. Agora, esse último impulso que está aqui deslocando para a direita, ele vai aparecer lá no início, porque, de novo, o deslocamento é circular. Depois da última amostra, eu volto para a primeira. E aí, se eu vou para aqueles 12 amostras que eu usei originalmente, a gente fica com um resultado, né, que o sinal avançou, uma parte dele, até metade da duração não nula do sinal, já voltou até para o início de novo, porque deu a volta no final do sinal. Isso aqui, pessoal, como é uma operação módulo 16, ele ficaria exatamente igual se eu fizesse o deslocamento em -4. Foi por isso que eu achei que eu tinha errado o sinal de novo, porque a hora que eu olhei a sequência, eu falei, não, mas aqui eu desloquei para a esquerda e não para a direita. Mas é que dá a mesma coisa, ó. Deslocar de -4 ou deslocar de +12 é exatamente o mesmo deslocamento, porque ele não olha o valor que eu estou deslocando de fato, -4 ou +12. Ele olha só o resto positivo dessa divisão inteira, né, da divisão inteira por 16. Então, -4 por 16 dá 12. Né? Pelo menos na operação módulo. Aqui embaixo, estou calculando a matriz DFT para esses sinais, fazendo a DFT de X e a DFT de Y e plotando. Aqui, pessoal, a gente percebe que eu tenho, na verdade, duas versões do sinal. Tem a versão original, partindo da origem, e eu tenho aqui a versão com deslocamento circular. A propriedade aqui, pessoal, me diz que a única coisa que muda é que eu tenho agora o x de k vezes uma fase. Ou seja, a magnitude de x de k e de y de k tem que ser a mesma. E a gente percebe aqui que ela é exatamente igual. Mas a fase muda. A fase, eu adiciono um valor na fase. E a gente percebe que x de k e y de k, apesar de ter a mesma magnitude, eles têm fases distintas. Pessoal, a fase normalmente, principalmente para quem veio aí de sinais e sistemas, depois de estudar já a teoria de filtragem, normalmente a gente coloca a fase em segunda importância, né? Porque a gente faz todo o projeto sempre pensando em magnitude e tudo mais. Só que eu queria pontuar mais uma vez com vocês, pessoal, a importância da fase de um sinal. Observem, pessoal, esses dois sinais no tempo são bastante diferentes, né? Aqui eu tenho um pulso retangular, ele tem duração de 16 amostras, eu começo em alto e termino em 0. Tem 8 amostras em 1, 8 amostras em 0. Enquanto esse outro cara aqui, ele tem a mesma duração, são 16 amostras, só que eu tenho 4 amostras em alto, 8 em 0 e depois mais 4 em alto. Esses sinais, pessoal, obviamente é muito pouca amostra para eu tentar reproduzir como áudio, né? Não daria nem um ruído audível, mas se eu aumentasse isso daqui para um valor alto ali, dezenas de milhares de amostras, para falar que eu tivesse aí 1 segundo de áudio. Se eu ouvisse isso daqui, eu ouviria dois sons bastante distintos. Mas reparem, pessoal, a magnitude é exatamente a mesma. A fase que muda. Ou seja, muito da interpretação de um sinal está na fase. Né? A fase ela é de fundamental importância, pessoal,
na construção do sinal no domínio do tempo, porque é justamente a informação da fase que vai acertar aí na sobreposição das senoides, em que instantes e para quais frequências eu tenho uma interferência construtiva ou destrutiva. E são essas figuras de interferência que vão formar, no final das contas, a forma de onda do meu sinal. Então, na grande maioria das aplicações, pessoal, a gente vai ver que, embora a gente tenha um foco na resposta em magnitude, porque ela é simples de ser tratada, a parte crítica do processamento de sinais é a fase. E isso, pessoal, é uma vantagem para o processamento digital de sinais. Porque o processamento analógico de sinais, a gente não tem boas soluções a respeito da fase. Enquanto no processamento digital de sinais, a gente tem soluções que preservam 100% da fase. Dependendo do tipo de aplicação, isso é bastante importante. Aqui, pessoal, eu verifiquei aqui os valores do desvio de fase, ou seja, eu calculei a fase de X e a fase de Y e subtraí. E aqui a gente percebe, pessoal, a princípio deveria dar exatamente o mesmo valor, só que cabe aqui algumas interpretações. Primeiro, a fase só está definida onde a magnitude é diferente de zero. E a gente observa aqui que em quase metade dos valores de K, a magnitude era zero. Então, nesses pontos aqui, por exemplo, aqui, ó, o terceiro índice de K, eu tenho um valor aqui de fase, mas que não quer dizer nada para mim, porque a fase é indeterminada quando a magnitude é zero. Então, eles não fazem sentido. Mas eu percebo aqui que nos outros valores, ó, em todos os índices pares e no primeiro, eu percebo aqui que ele tem valores diferentes de zero. Mas fala assim, não, mas ele não adicionou nenhuma fase, porque se ele tivesse adicionado uma fase extra, quando eu fizesse essa diferença, o resultado era o mesmo. Eu ia ver a fase que foi adicionada. E aqui eu estou vendo ora um valor positivo e ora um valor negativo. Pessoal, a diferença de sinais aqui nesses valores conforme eu vou adicionando uma fase, dependendo do valor que eu adiciono, se eu excedo aquele valor entre mais ou menos π radianos por amostra, ou π radianos do caso aqui, ele volta, no mesmo domínio, ou seja, quando eu adicionei um valor de fase aí, só que a hora que eu somei, a fase ficou maior do que π, ele volta para um valor partindo de menos π. Então, por isso, essas diferenças de sinal que a gente observa aqui, isso é o enrolamento da fase em cima do círculo unitário, em cima do valor principal, que é só a primeira revolução. Se eu desenrolasse esses valores de fase aí em cima de um comprimento infinito para as frequências, para as fases, aí eu veria que todos eles tinham exatamente a mesma diferença, o valor da fase que foi aplicada, que está aqui calculado para vocês verem que é exatamente os valores que ele está demonstrando aqui. Como exercício, pessoal, eu estou pedindo para vocês que demonstrem para um sinal aleatório x de n. Então aqui eu estou definindo um x de n aleatório. A função rand gera uma distribuição uniforme de números entre 0 e 1. Então aqui estou gerando um vetor x que tem n linhas e uma coluna, é um vetor coluna. Então demonstre que o sinal aleatório x de n, demonstre para um sinal aleatório x de n que a convolução circular equivale ao produto das DFTs. Então, pessoal,
o que a gente vai fazer agora até o final da aula, que vai contar como atividade assíncrona, é justamente aquilo que eu apresentei lá no início, essa propriedade de convolução aqui, que é a base fundamental do processamento espectral de sinais e dos algoritmos de convolução rápida. Ou seja, mostrar, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, né, não é uma prova matemática, mas é só um indicativo de cálculo, de que se eu faço a convolução, ó, aqui nesse y eu calculei a convolução circular. O resultado dessa convolução circular vai ser a mesma coisa que se eu vir aqui, né? Obviamente que não é só isso que eu preciso fazer, né? Aqui eu tenho que calcular a DFT de x, tenho que calcular a DFT de h, para multiplicar esses caras e obter a DFT de y. E aí depois calcular a DFT inversa. Então, o cálculo da DFT, para quem não lembra, está no material da aula anterior. Então, aqui a gente vai precisar adicionar algumas linhas aqui de código para poder executar isso. A ideia no final é obter um outro valor da saída, né, um y de testes, que ainda vai precisar sair aqui de alguma maneira, e testar, né, se o valor da norma de y menos o y de teste. E verificar que esse valor é pequeno. O valor vai ser da ordem da precisão numérica do MATLAB. Mas para isso tem coisas adicionais para serem feitas aqui no código, pessoal. Então eu vou permanecer online para quem for fazer isso agora, para ajudar e tirar as dúvidas. Para quem for realizar isso num outro momento, né, desejo aí um bom descanso, bom fim de semana. Na terça-feira da semana que vem, a gente vai estar já com atividade de revisão. Beleza. Valeu, professor. Até mais. Professor, obrigada. Falou! Beleza, professor. Obrigado. Até mais. Até mais, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leonardo. Foi tirada a visualização das próximas tarefas lá? É que eu ajustei as datas todas. E aí